Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acho que a gente espera só mais um minutinho aí para a gente conseguir começar aí o nosso painel. Eu sou a Thaís, eu sou a Country Manager da Smart Brasil. A gente vai dar início aqui ao nosso primeiro evento global da Smart, que também acontece agora com painéis locais, né? Eu queria aí primeiramente agradecer a todo mundo que está presente nos assistindo e também os participantes dessa mesa redonda. Muitíssimo obrigada por terem aceitado esse desafio de vir aqui trazer, né, e também expor aí as suas visões sobre o nosso mercado programático, especificamente no Brasil, aqui na língua local. Então, eu acho que vai ser um painel super interessante. Eu queria começar primeiro pedindo para cada um se apresentar aí. Eu acho que o pessoal ainda está com a câmera desligada. O pessoal pode ligar a câmera, por favor. Ótimo, Péricles e Bush. Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui. Primeiro, eu queria que cada um inicialmente se apresentasse aí, só para a gente dar início a esse nosso painel. Vamos lá? Quem começa? Posso começar? Opa! Vou começar aqui. Obrigado pelo convite aí, o time da Smart, tá? É um prazer aqui estar falando sobre esses desafios de comunicação. Eu sou o Bruno Bush, tá? Todo mundo conhece como Bush. Eu sou diretor de mídia e dados aqui do Grupo Ibidia. Boa, Bush. Obrigado você por participar aí. Péricles, quer ir você ou posso eu? Eu sou o Eduardo Pérez. Eu trabalho na Globo como diretor de dados e performance de publicidade. É um prazer também estar aqui participando desse debate com os amigos aqui, com a Smart. Obrigadão, Pérez. Gente, prazer também. Eu sou o Péricles Pires, eu sou gerente de plataformas da agência Wunderman Thompson. Tenho como responsabilidades aqui liderar algumas áreas de mídia programática, adopts, umas áreas de performance também. Então, toda a parte de plataformas da agência tem essa responsabilidade. Muito feliz por estar aqui e falar um pouco de mídia programática, que é uma das minhas especialidades e é algo que eu realmente adoro fazer. Obrigado. Obrigada a você. Nossa, que time de peso que a gente tem aqui hoje, né? Então, vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu queria começar trazendo um pouquinho aí do tema do nosso painel, que é como a mídia programática ela pode se comunicar para um melhor alinhamento, né? E como o nosso painel está bem diversificado, né? A gente tem aí agência, a parte da Smart com AdTech e toda a parte desses grandes publishers aí, não somente nacionais, como também internacionais. Eu queria, então, entender inicialmente a visão de cada um aí, qual o maior desafio, né, para esse alinhamento hoje que vocês identificam para cada um aí nessa cadeia programática? Você já viu que o pessoal aqui fica esperando você. Então vamos lá, eu vou vai falando os nomes que a gente vai falar. Isso, eu vou começar a chamar. Aqui esperando. Então vamos lá, Pérez. Então vamos começar com você mesmo. Bom, não são poucos os desafios dessa vida, né? Particularmente para esse momento em que a gente está vivendo aqui, da publicidade como um todo, né? Da programática em especial. A gente vai falar mais, sem dúvida nenhuma, o maior de todos é agora a questão da identificação com o fim dos cookies, mas a gente vai falar mais disso daqui para frente, porque pela importância do tema. Falando de outros, né, que também são importantes para todos nós, para todo o ecossistema, né? A questão do tráfego não humano, né, o IVT, que é aquele indicador que mostra o quanto que a publicidade dos anunciantes estão sendo mostrados para pessoas e não para robôs. Eu acho que é um tema que vai ganhar cada vez mais importância. Já devia estar numa agenda, na minha opinião, particularmente no Brasil, bastante fortalecida. Ainda não vejo tanto esse debate, né? A questão de brand suitability, né? Porque a gente tem um conteúdo absolutamente curado aqui na Globo, né? Então a gente nem fala de brand safety, porque efetivamente tudo que a gente expõe aqui não é fake news, né? Tem todas as informações
adequadamente checadas, né? As práticas de bom jornalismo, boas práticas de entretenimento. Então, eu nem vou falar tanto de brand safety, mas de brand suitability, né? E tem muitos enganos praticados pelo mercado nesse sentido, né? Enganos de erros de abordagem. Vou dar 2 exemplos aqui, mas há 2 anos atrás, um determinado anunciante, nessas ferramentas de brand suitability, brand safety, excluiu qualquer mensagem da marca no BBB. E hoje em dia isso parece meio absurdo, né? Porque o sucesso da exposição das marcas em programas de realities é dado, né? Vários cases de sucesso aí. Isso porque alguém entendeu que a conversão não seria adequada, né? Ou, eventualmente, no início do corona, né? Da questão da epidemia aí, qualquer notícia sobre o coronavírus era excluída, né, da mensagem publicitária. Poxa, era um assunto de maior interesse. Então, eu acho que o mercado está aprendendo essa questão do brand suitability de uma forma um pouco mais abrangente, né? A gente tem padrões estabelecidos, né, pelo 4A nos Estados Unidos, tem regras muito claras. Se a gente for olhar para essas regras, acho que tem um education para o mercado que é muito importante, né? E sem dúvida nenhuma, acho que são esses os principais temas aqui, pelo menos do lado da nossa visão como publisher. Ótimo, Pérez, ótimo. Totalmente cabível. E você aí do seu lado, Péricles, o que você traz aí como maior desafio? Aí do lado agora da visão de agência, né? Eu acho que tudo que o Pérez até comentou cabe também para a agência, né? Então... Claro, sem dúvida. Bom, fica fácil, um pouco mais fácil quando a gente fala, né, de um conteúdo que já é brand safety, né, um conteúdo que já é fechado, já é nichado, é muito mais fácil, mas a gente ainda tem visto também algumas, assim como ele falou, né, um conteúdo bem claro do que a gente está fazendo, do que eles fazem, do que está lá, a gente já sabe exatamente onde que vai entregar, o que vai entregar, para quem vai entregar, é muito mais fácil, né, mas quando a gente fala de uma forma, do nosso lado aqui, uma forma mais aberta, forma que a gente não quer trabalhar especificamente com o público ou com o inventário, fica muito mais complicado, né? Para a gente, do nosso lado, é muito diferente. Então, acho que sim, brand safety para a gente é bastante complicado, é um tema muito importante, está sempre entre, né, no nosso tópico ali, a gente tem que estar sempre muito, muito, muito atento. Não é um tópico que a gente, com o tempo, né, vai ficando tranquilo, a gente sabe que pode ir relaxando e passando para novas coisas como o fim dos cookies agora. Não, é algo que está sempre junto, né? Está sempre no topo e a gente tem que estar sempre muito próximo do que está acontecendo. Então, a gente tem que estar o tempo todo em contato com os publishers, em contato com os outros parceiros de dados, outros parceiros de plataformas, para entender o que cada um está fazendo para melhorar, porque sempre tem coisas novas, né? Por mais que o brand safety seja muito, hoje que a gente tem, seja bastante bom do lado dos publishers, mas tem muita coisa evoluindo, né? Do nada começaram a aparecer fake news, né? Então, como que a gente vai trabalhar para bloquear as fake news, né? As notícias que os publishers, por mais que eles também sejam bem confiáveis, estão dando, será que elas foram analisadas antes, né? Será que aquela informação que eles estão trazendo realmente é verdadeira? Então, tem um trabalho, né, ainda a ser feito. Acho que brand safety, sim, a gente tem que estar muito atento internamente dentro da agência. A gente tem uma área, né, enfim, a área responsável de mídia programática, que está sempre atualizando o que a gente precisa. E também tem o lado do cliente também, né? O cliente também tem, por mais tudo seja bem brand safety, tem assuntos específicos que cada cliente também não quer estar, né? Onde ele não quer que a marca dele apareça, onde ele não quer que a marca dele, que aquele determinado tipo de usuário veja a marca dele naquele momento, porque algo está acontecendo, né? Então, esses são os desafios que a gente tem aqui do nosso lado também. Então, é estar sempre em contato com todos os parceiros, todos os publishers, saber o que cada um está fazendo. E para o nosso lado, obviamente, a gente também ativar, né? Ativar tudo isso e se ajudar, né? Então, o Pérez diz para a gente, não, a gente está tentando bloquear esse tipo de dados, esse tipo de informações. É importante, porque a gente faz do nosso lado também. Então, é bastante uma ajuda, né? Então, é um trabalho a 4, 5, 6, 10 mãos, às vezes. Não, total. Como essa informação do lado do trabalho do publisher chega para você com uma forma até mais transparente, vamos dizer assim, né? Exatamente. E você, Bush? Olha, eu acho que depois dessas 2 aulas aí acaba ficando para eu falar um pouco mais de um processo, acho que um pouco mais macro, né?
A gente estava até conversando esses dias. Eu acho que quando a gente fala de desafio de mídia programática, né, a gente até comentou, pode ir do céu ao inferno. É muita opção, é muito desafio que a gente tem no dia a dia, né? E eu acho que isso é oriundo porque acontece porque a gente está vivendo a mudança da publicidade digital no seu momento mais intrínseco, assim, né? Tipo, a gente está realmente no meio desse turbilhão, assim. E aí eu posso dar um exemplo, além de todo o processo de brand safety que a gente falou, que, por exemplo, ontem todo mundo olhava para uma página AMP e agora a gente está olhando para o Core Web Vitals e já muda o que funcionava ontem talvez não funcione hoje, sabe? Então, a gente vive isso no meio desse turbilhão. Eu acho que isso é um desafio muito forte. E a outra coisa é o seguinte, eu tenho aqui comigo alguns pilares que são bem importantes assim nos desafios diários da mídia programática. Por exemplo, uma coisa que o Edu falou, que é a parte de fraude, né? Então, um dos pilares é visibilidade e fraude. O outro, que a gente também já comentou aqui, que é brand safety e transparência. Mas eu vou adicionar mais dois aqui também, que são formatos criativos e acho que inovação, tá? Eu acho que isso é um desafio para a parte de mídia programática, então, formato criativo, tudo bem, isso é super autoexplicável, mas a parte de inovação, eu estou falando de novos inventários, eu estou falando das conexões em si, de todo o processo de Addressable TV, ou do processo de todos os VODs, SVOD, AVOD, Out of Home, tudo o que isso pode trazer no programático e como isso vai se conectar. E, no último, a gente também está falando de tecnologia e conhecimento, né, de uma maneira geral. Então, a gente está falando aí de cookies, como o Edu comentou, de Core Vitals, LGPD, de todas as mudanças que o mercado precisa naturalmente. Eu acho que, se eu tivesse que elencar de uma visão macro aqui de tudo que a gente falou para dar uma consolidada, eu deixaria esses 4 pilares como os meus desafios diários, o meu maior desafio, digamos assim, é tentar equilibrar esses pilares para não deixar esse prato cair, né? Ficar batendo nesses pratos toda hora para ter certeza que eu estou sempre com o melhor conjunto para oferecer para as marcas, né? Não, totalmente, totalmente. Eu acho que vocês levantaram alguns pontos super importantes. Eu acho que dentre eles, eu acho aí como unanimidade ficou muito toda essa parte de brand safety e o IVT e toda essa visibilidade da fraude, né? Toda essa parte realmente de transparência, né? Porque todo mundo fala muito em transparência, mas o que é a transparência de fato de um IVT, por exemplo, do lado do publisher que tem esses dados já, mas como isso passa de fato para a agência e como a agência e quem vai comprar esse inventário consegue, de fato, aí, ter toda essa transparência dentro de toda essa análise de qualidade que acaba passando já pelas adtechs e até mesmo pelo lado dos publishers aí, né? Então, eu acho que se eu fosse compilar tudo que vocês falaram, eu focaria bastante desse lado de transparência. E aí, assim, o que vocês acham que o mercado poderia fazer diferente hoje, além de eventos, né, além de trazer esses debates, mas como, por exemplo, isso consegue ficar mais claro? Por exemplo, Pérez, na sua opinião, como você conseguiria trazer de uma forma mais transparente todo o alinhamento, todo o brand safety que hoje Globo faz, por exemplo, todo o trabalho de IVT com todas as plataformas, para deixar isso cada vez mais claro para o lado da agência, né, do lado de quem está comprando ali? Uhum. Tem respostas variadas aqui, né? Mas eu acho que pontos importantes, né? Você ter uma certificação externa, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, uma plataforma da Molt, né? Para poder mostrar quais são os nossos indicadores de viewability, de valid traffic, né? E outros que sejam necessários. A gente tem isso e é possível, então, a gente se apresentar de uma forma neutra, de uma forma certificada, né, por uma ferramenta reconhecida do mercado. Então, esse seria, eu acho que é um mundo ideal, né? Mas todo mundo sabe que ferramentas como essa têm um valor bastante expressivo, né? E, a rigor, hoje, o mercado talvez ainda não veja, né, esse tipo de transparência, de exposição, como sendo tão vital como a gente acredita que é. Então, eu acho que tem também, vou voltar a falar no tema de educação do mercado, né, de evangelização, para que as coisas sejam comparáveis, né? Uma coisa é você dizer que parecer que a outra coisa é você ser, né, e poder mostrar que é. Então, eu não vejo essa arena
da transparência total muito visível hoje para os anunciantes. E pode ser até porque a gente não está fazendo a evangelização correta, né? Então, com a nossa força de vendas, a gente sempre procura fazer isso. Do ponto de vista de ações, então, por exemplo, com relação a Brand Suitability, né? A gente aplica ciência de dados, machine learning a gente tem uma ferramenta de conteúdo, que a gente chama aqui internamente de Backstage, em que qualquer artigo ou qualquer vídeo embedado dentro desse artigo, a gente faz uma leitura, né, por algoritmo para classificar esses determinados temas e, de acordo com essa visão aí que a gente tem lá do 4A, sobre Brand Suitability, a gente classifica esses temas para, se houver o interesse de um determinado anunciante, de não fazer a exposição onde tem esse determinado conteúdo. Isso também a gente faz de uma forma muito orgânica com a nossa força de vendas dizendo para o mercado. Eventualmente, a gente escreve algum tipo de artigo em uma instituição como o IAB para tentar dizer como essas coisas acontecem, mas o fato é que a questão da performance, a questão da conversão, até algum tempo atrás, ela era muito mais importante do que a questão da qualidade, né? Então, em alguns, eu não vou citar formatos aqui, e o Bush trouxe essa questão dos formatos, mas em alguns formatos mais invasivos, alguns formatos que atrapalhavam a experiência do usuário, por ter um bom CTR ou algum tipo de conversão razoável, os anunciantes, até algum tempo atrás, eles pagavam esse preço. E agora, com tudo que vem acontecendo, isso está sendo trazido para uma arena, eu acho, mais bacana, e eu acho que a gente tem muito a aprender. Então, tem muita coisa a se fazer, a gente talvez esteja fazendo de uma forma orgânica, com a nossa força de vendas, numa divulgação talvez mais tímida do que poderia ser com relação ao mercado, mas a gente precisa que também o mercado enxergue esses parâmetros qualitativos para a programática de uma forma diferente. Com certeza, com certeza. E você, Bush, qual é a sua percepção desse lado? Porque aí depois a gente deixa o Périx ali com a parte de agência para trazer o outro lado também aí da percepção do buyer. Cara, eu concordo exatamente com o que o Edu falou, assim, e eu acho que assim, quando a gente fala de transparência, eu acho que a gente precisa dar meio que um nome, né? Um norte, assim, definir o que é a transparência, né? Porque hoje o que é transparente para mim pode não ser transparente para você, ou pode ter um outro nível de transparência pro Péricles, por exemplo. E eu acho que isso muda muito de produto para produto, né? Então, eu acho que essa parte da evangelização que o Edu falou faz parte desse processo de tentar descobrir o que é a transparência em si. E tentar, obviamente, a gente nunca vai chegar num processo onde a gente consiga definir um processo standard de o que é transparência, porque eu acho que transparência ele vai a nível de produto, né? Então, o seu negócio, você precisa saber tudo sobre o seu negócio para saber o que é transparência para o seu negócio, né? Então, isso é um processo fundamental de você saber aonde é que está construído os alicerces do seu produto para você saber que medida você pode tomar a respeito disso. E só a questão para complementar ainda o que o Edu falou, trazendo aqui para vocês, teve uma pesquisa que a ANA fez, aí a Associação Nacional dos Advertisers, lá uma pesquisa falando sobre breakdown de confiança e tudo mais, e ela, taxou algumas coisas que são importantes no quesito de transparência. Por exemplo, falar um pouco de FIIs e taxas, desse markup maluco, né, de o que está sendo descontado no meio da cadeia. Fala muito sobre tráfego inválido e a acuracidade da mídia, por exemplo, se você está conseguindo segmentar certo, ou o que eu defino como certo, às vezes, para o Périx lá do lado dele não é o certo, não é o que a marca dele precisa, entendeu? Confiança dos dados, do tipo, para que eles estão sendo usados, como eles estão sendo usados, se eles estão vendendo e tudo mais, e até uma falta de mensuração no processo de, por exemplo, de Walled Gardens, assim, de você não conseguir saber de tudo que está acontecendo ali do meio, porque basicamente ali é um jardim fechado, né? Então, tudo, acho que esse conjunto aí ele ajuda muito no processo de entender acho que os principais pilares da transparência. E se a gente não pode, de novo, criar um modelo standard, acho que a gente pode, elencar algumas coisas que são
essenciais para manter pelo menos o mínimo comum, né? E aqui do jeito que, por exemplo, a Weebid ela entende, né? A gente tenta sentar do lado do outro lado, de quem está comprando a mídia, para tentar entender, né, o que é transparência para ele, para a gente fornecer os melhores assets aí no final de toda a comunicação, entendeu? Total, total. E aí, Péricles, o que você acha disso tudo com relação à transparência aí? O que é importante, né, de fato, de tudo isso que eles compilaram aqui para você aí do lado da agência, né? Acredito que é só uma soma, né? Então, somar é basicamente o que todo mundo fala e sempre mais um pouco, né? Então, tudo que o Pérez falou, tudo que o Bush está falando aqui, a gente tem que somar e somar também com tudo que a gente necessita aqui do lado da agência, né? Tudo realmente uma soma. Acho que a primeira coisa que quando a gente fala aqui de transparência, do nosso lado é conhecer, né? A gente precisa ter uma confiança total nos parceiros, nos nossos publishers. Então, assim, primeiro é conhecê-los e saber o quão transparente é cada um, o quão cada um entende internamente, né? Eles possuem, o que eles têm de transparente internamente mesmo. Acho que é o primeiro passo aqui do nosso lado, a gente ter essa confiança, tá? Então, uma vez que eu não tenho uma mínima confiança, né, em algum parceiro, isso já me acende várias luzes de atenção. Mas acho que é muito importante que sim, que do nosso lado, porque é como o Bush falou, né? Cada cliente tem uma coisa diferente, tem um pedido, uma solicitação, cada um quer ver uma coisa diferente. Então, eu tenho um parceiro que quer que os usuários ali realmente sejam usuários, não sejam robôs. Então, eu tenho que levar para eles alguma forma de mostrar para eles no final de uma campanha ou durante uma campanha, né, o tráfego inválido, o tráfego de pessoas, o tráfego não pessoas, né, o tráfego de robô. Mas também tem o de conteúdo. Tá? Então, né, a transparência do conteúdo, o conteúdo que a gente está veiculando, que eu estou entregando a marca do meu cliente, ele é válido? Aquele conteúdo faz sentido para a marca? Então, são somas. E eu vou somando tudo que eu vou tendo do meu lado, tudo de dados que eu vou tendo, então eu preciso ter acesso a esses dados, né? Seja de alguma forma, formas intrínsecas das próprias plataformas que hoje eu tenho disponível, ou não, né? Trazer novos parceiros de dados, parceiros de mensuração, parceiros enfim, de todo tipo de brand safety que a gente vai acumulando. Então, acho que transparência é soma de tecnologias, é soma de confiabilidade dentro de cada parceiro nosso, de cada publisher nosso, e do nosso lado um trabalho também que a gente vai somando com tudo isso, para que no final a gente leve para o cliente, né, para os nossos clientes, essa confiança também. Então, pode confiar que a gente está entregando, que a gente está trabalhando num nível de confiabilidade muito alta e a sua marca estará nos melhores locais, entregando para as melhores pessoas. Acho que é isso. Nosso trabalho é muito mesmo baseado em transparência com confiança. Acho que é um ponto muito importante. Acho que é o ponto mais importante quando eu falo aqui de transparência. Então, acho que a confiança entre todos nós é uma soma dos nossos trabalhos juntos. Nossa, perfeito. O que falar depois dessa aula de vocês aqui, né? Eu queria aproveitar, você até puxou algumas questões aí de dados, né? E eu acho que isso vai também totalmente, diretamente ligado à questão de transparência, e aí agora para o próprio usuário também, com a LGPD, né? A GDPR na Europa, que já está aí há um tempão. Eu queria trazer um assunto um pouquinho polêmico aí hoje para o nosso mercado, que é a questão do cookie, né? Esse tema hoje ele já deixou de ser, de fato, um tema ali, uma questão só de LGPD, ele passa a ser um tópico, de fato, de identificação do usuário nesse novo mundo pós-cookie, o que é super importante, tanto do lado do publisher quanto do lado das agências, né? Do lado de toda a cadeia, na verdade. E aí eu queria entender um pouquinho com vocês como que vocês estão se preparando para essa nova realidade. A gente vê diversas frentes hoje de identificação ou soluções que não necessariamente precisam de uma identificação desse usuário, onde a gente consegue continuar trabalhando e o publisher continuar monetizando isso, e a agência ainda assim conseguindo entregar o público, né, e a performance assertiva que ela precisa. Então, como que vocês estão preparando para essa nova realidade? E aí eu quero começar essa com o Péricles agora dessa vez. Bom, esse é um assunto assim muito novo, né? Novo aqui, né? Está acontecendo há muito tempo já lá, né? Estados Unidos, Europa, há muito tempo já tem muita coisa. E mesmo assim não é algo tão avançado quanto a gente imaginava, né? Mas aqui nós, como agência, acredito que a gente tá vendo muita coisa acontecer, muitas possibilidades, muitas coisas sendo faladas, muitas tecnologias sendo criadas ainda e muita coisa não está pronta, né? Acho que esse é o nosso momento de entender o que a gente vai ter lá na frente, né?
e testar. Eu acho que vai ser um período muito grande de testes, até 2022, que é, né, quando a gente vai, de fato, implementar tudo e todo mundo vai ter que estar seguindo toda essa regra. Acho que a gente vai ter que ter muito teste. A gente, como agência aqui, do nosso lado, a gente está, né, no grupo WPP, a gente mesmo está também criando, na verdade já criaram lá fora, né, já alguns clientes nossos, algumas marcas já estão utilizando uma solução proprietária do WPP que chama Resolve. Então, essa metodologia, nossa tecnologia, na verdade, ela já está em andamento, está sendo testada. Acho que basicamente vai passar por muito teste, porque realmente estamos ouvindo muito o que vai acontecer, como vamos fazer. Tem muitas no mercado, né? Já tem muitas soluções sendo faladas que a gente não sabe qual que vai ser, qual que a gente vai usar no dia a dia, qual que vai ser a top, né, de linha, que vai estar na frente, vai sair na frente. Não tenho essa resposta, né? Então, acho que o mundo sem cookie é um desafio muito grande, que a gente não sabe o que vai acontecer, assim, de verdade. Não tenho do lado de agência uma forma de trabalhar. Vamos trabalhar com metodologia do Google, né? Vamos trabalhar com Flock, trabalhar com modelo, né, de grupos de pessoas, vamos trabalhar com uma semântica e inteligência artificial. A gente não tem uma resposta clara de como que a gente vai trabalhar, se vai ser uma única, né, ou se a gente vai acabar utilizando dezenas ao mesmo tempo. Acho que vai ser uma questão muito de teste, gente. Acho que a gente vai ter que testar muita coisa. Acho que a gente vai ter que entender ainda qual a melhor forma de trabalhar. E provavelmente não vai ser uma, nem duas, nem três, né? Realmente, acho que a gente vai ter muitas formas de fazer para entender realmente como que vai mudar completamente, né? Então, assim, como que a gente vai trabalhar com cada um. Então, provavelmente com a Globo, trabalho de um jeito, né? Vou fazer um dia com a Globo aqui, como que eu vou trabalhar meu first party data, somando com deles, como que eu vou fazer? Talvez seja muito diferente como eu trabalho com a WebG, né, amanhã, né? Então, do meu lado de bio, eu tenho essa preocupação, né? De repente, talvez, com cada parceiro, seja uma metodologia totalmente diferente, né? Mas espero que não, espero que a gente tenha uma solução que também consiga integrar, porque essa também é uma das nossas... aqui dentro, acho que umas dificuldades que a gente tem, né, de integrar bastante, né, integrar nossas parceiras, as plataformas que a gente trabalha, que são centenas, né, acho que são centenas de plataformas que a gente tem no dia a dia mesmo, como que a gente conseguiria integrar para ter essa informação única de um jeito mais fácil, né, uma vez que a gente não vai ter mais esses cookies, para tentar entender um mundo só, né, as coisas. Acho que vai ser um desafio muito grande, mas acho que hoje é teste, assim, hoje a solução que eu vou ter para dizer é teste. A gente vai ter que testar muita coisa nova, muitas tecnologias. Acho que hoje a resposta não é uma resposta definitiva, clara, né? Realmente, infelizmente, vai ter que testar muito, que é bom também, né? Eu adoro testar as coisas, adoro ter testes. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que o momento é esse, né? O momento de inovação é um momento novo para todo mundo, para todos os lados, e é ótimo ver que, de fato, você está super aberto para fazer esses testes, e, na verdade, para mim, é como se fosse uma questão muito mais de cada solução vai representar um resultado para você. E aí você vai ter que identificar em que momento que você usa cada solução, por exemplo, né? E não somente ter uma só ou também ter todas para o mesmo objetivo. Eu acho que a gente vai ter que parar e repensar um pouquinho aí os objetivos e quais são as soluções que cada um apresenta, né? E você, Bush, como é que está aí do lado da Webidia? Não somente a nível nacional, né? Mas eu acho que você também tem aí todo o nível global, de fato, do que a Webidia hoje já tem discutido sobre isso, né? Eu tô pegando o contato do Pericles aí para ver como é que funciona esse Resolve. Eu tô brincando. Não, gente, eu acho que, como o Pericles falou, tá muito incerto ainda, tem muita coisa e tudo tá na base do teste, tá? Eu falo que a gente tem eu sempre falo isso em todo lugar que eu converso com alguém, sempre uma roda, alguma coisa, que o Brasil ele tem acho que eu tento sempre ver o copo meio cheio, né? Que o Brasil ele tem uma vantagem muito boa em frente à mídia programática, que o Brasil ele consegue ter uma visão de futuro, né? Porque as coisas elas vêm de fora do país para cá, né? Então você já sabe, trabalhando aqui dentro da Webidia, eu já sei o que está vindo, quais são as maiores dificuldades, onde as pessoas estão encontrando barreiras e qual é a possível solução para conseguir resolver isso, né? Mas eu acho que nesse caso, não sei se vai ser
não sei se vai dar para fazer isso, né? Porque essa mudança é uma mudança, na minha opinião, tão forte quanto foi a do Flash lá, né? Falando algum tempo atrás, denunciando a minha idade também. E então isso vai ser uma reviravolta muito forte, né? Hoje, se você procurar alguma coisa falando sobre Flock ou Flat dentro do Google, né, ou em qualquer plataforma de busca, enfim, sei lá, nos top 10 ali, nos top 20, você vai ver que a coisa que mais você vai encontrar é o que é, né? Não tem ninguém falando é assim, ou a resposta é essa, ou faça desse jeito, né? Dificilmente você vai ver o que serve isso, o que é o Turtle Dove, o que é o Flat, como é que eles estão sendo utilizados, como é que as SSPs ou como as DSPs estão dando insights para fazer com que esse produto seja melhor agregado, tem um melhor layout nessa parte de teste e tudo mais. Então, ao que o Périx falou, tá todo mundo nessa base desse teste, tá? Isso não exime a possibilidade de você meio que se pré-preparar, né? Então, por exemplo, onde não tem cookie, eu, aqui do meu lado, como NVIDIA, a primeira coisa que eu levo em consideração é que conteúdo de contexto, ele é um conteúdo que ele vai voltar a ter uma relevância muito forte, ele vai voltar a ser um rei, digamos assim, né? Mas a gente precisa conhecer essas tecnologias, tentar entender elas, mas até a página 2 também, porque, por exemplo, mês passado a gente já recebeu algumas notícias também falando de alguns parceiros que talvez não vão aceitar o modelo do Flock, eles querem ter um dispositivo próprio deles, porque eles não querem utilizar o modelo do Google. Então, às vezes você vai tentar colocar todas as suas cartas em cima dessa tecnologia e, na verdade, ela não é a vigente, enfim, ainda nessa parte ainda tem muito processo especulativo, entendeu? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse caso é se preparar com algumas coisas que você já tem na sua mão. Então, como é que hoje você entende o contexto do seu conteúdo, como é que você entende os seus usuários, você não vai trabalhar ele com cookies, mas você vai tentar entender eles através de um ID, como é que está o processo de consentimento, se você está colhendo os dados da melhor maneira possível. Acho que tudo isso vai te deixar melhor preparado para essa enxurrada de tecnologia que vai vir aí nos próximos meses, né? A gente já tem mais coisa de LGPD vindo, no internacional a gente tem mudança da TCF, tem Core Web Vitals, como eu falei, tem essas duas novas tecnologias, enfim, é muita coisa acontecendo junto, entendeu? Então, test and learn, você tem que ficar testando e se manter atualizado no mercado para conseguir entrar nessa onda o mais cedo possível, entendeu? Nossa, total, total. E, de fato, uma coisa puxa a outra, né? Você comentou ali sobre o contextual, né? Toda a parte semântica que pode voltar a ser o rei. E aí isso já puxa toda a questão de inteligência artificial para que o algoritmo ele comece a entender isso e, de fato, ele categorize todo esse faça todo esse mapeamento, né, do inventário aí do publisher para disponibilizar, o que também não tira total a necessidade de você trabalhar o seu first party data, por exemplo. Então, você pode caminhar com todas em paralelo também. Então, sim, é muita coisa e um assunto puxa o outro e aí a gente ficaria aqui eternamente falando sobre isso. E você, Pérez, meu querido, o que você tem aí do lado da Globo para contar um pouquinho para a gente nesse cenário de incertezas, né? Com certeza. Sem dúvida. Esse é o principal desafio, né? Como a gente estava dizendo lá no começo. E, assim, somando com o que o Péricles e o Bush já disseram, né? Então, sim, diversas experiências. Não vai ter uma bala de prata, não vai ser uma solução só, né? A gente vê hoje no projeto RIARC da IAB, né, que a solução do Unified ID 2.0 está ganhando muita atração, né? E ela vai ser uma solução aberta para que possa ser usada essa questão da identificação, versus o que o Google está apostando, que é a questão dos cohorts, que são agregados ali de, no mínimo, 2.000 pessoas, né? E que, de forma alguma, vai chegar na identificação. Então, acho que esses são os dois principais. Mas eu queria dar 1 ou 2 passos atrás, só para a gente fazer uma caracterização melhor de qual é o desafio, né? O desafio diz respeito a cookie third party, certo? Então, o cookie first party continua vivo como sempre, né? O relacionamento direto com o consumidor, como você mesma disse, Thaisa, é fundamental, né? Os dados first party são fundamentais. O contexto, né, como o Bush trouxe, também vai ser rei nessa situação,
Mas o que a gente tem feito, então, olhando para esse cenário como um todo, obviamente, passa pelo fortalecimento do relacionamento com o nosso consumidor. Hoje a gente tem mais de 105 milhões de Global IDs, né? Que é o nosso cadastro aqui, o nosso registro desses consumidores, e, obviamente, a partir desse registro a gente tem uma série de insumos super importantes para machine learning, para a gente fazer estudos, inclusive dos nossos usuários anônimos, mas que também são marcados com cookies first party, né? E a gente usa machine learning para fazer a associação dos hábitos de consumo de quem tem o Global ID com os nossos usuários anônimos para buscar dar a mesma assertividade para quem a gente conhece bem, quanto para quem a gente quer conhecer e quer se relacionar melhor. Então, acho que a questão do first party data é muito importante para as marcas, né? E o Péricles citou isso. Vai ser muito importante fazer uma ponte de dados entre as marcas, né, com seu first party data e os publishers, como a Globo e a Webmedia, né, para que ao fim do cookie third party, pelo menos essas pontes, né, alguém já chamou como trusted connections, né, essas pontes entre o anunciante e o publisher, consiga, através de dados, endereçar de forma assertiva até melhor que o próprio cookie third party faria. Então, o problema do cookie third party está muito associado com resolver uma parte da publicidade programática, que é o Open Auction, né? Que é o protocolo Real-Time Bidding. Ele é específico para isso. Todas as coisas que estão sendo desenvolvidas para que tenha o identificador ou por volume, como os cohorts do Google, ou um a um hasheado, né, anonimizado, como é a proposta do Unified ID 2.0, para a publicidade programática voltada para o protocolo Open Real-Time Bidding. Por outro lado, né, você tem uma série de coisas que o cookie third party prejudica, inclusive para quem tem um relacionamento direto com o consumidor. Por exemplo, a questão da frequência, né, a questão da conversão, se você coloca um pixel de conversão, como é que você... Então, o cookie third party, como todos nós sabemos aqui, ele é utilizado desde 1990 e bolinha, né, como o grande identificador da publicidade. E agora isso vai ser diferente. Então, as mudanças são muito importantes. A regra de ouro que a gente tem em todos os artigos é confie e use bastante os seus dados contextuais, seus dados de relacionamento com o seu consumidor, porque você está próximo do consentimento dele para o uso desses dados, e essa é a regra do jogo, né? Você, de forma transparente, dizer como e por quê e quando está usando os dados desse consumidor. Você tem que se aproximar, o anunciante do publisher, o publisher do anunciante, estabelecer pontes confiáveis, né, de onboarding de dados para que a publicidade aconteça de uma forma bacana, sempre respeitando a LGPD e GDPR, né? Isso é absolutamente possível, né? Mas no fundo, do ponto de vista da publicidade programática, real-time bidding, é aquilo que o Bush e o Péricles falaram, não tem nada definido, né? Cá entre nós, a gente estuda as soluções, tanto do Projeto React quanto as do Google, a gente faz testes caixa preta, né, com essa questão do Flock, do Flat, né? E, olha, vou ser muito franco com vocês, não está nada claro de como é que isso vai substituir, com a precisão que foi informada de 95% dos cookies third party, tá? Como é que isso vai substituir o que tínhamos antes, porque não está pronto, o Google ainda não tem essa resposta, e mais, à medida que esse tipo de abordagem é colocada para o mercado, mais se requer de machine learning, de investimento do lado de quem vai usar essas informações de forma complementar, se é que vai ser possível. Então, todo o conhecimento do consumidor vai estar no browser, né, numa determinada ponta. Como é que esse conhecimento vai crescer? Vai ter uma inteligência central, né? O Flock, para quem não sabe, a sigla é Federated Learning of Cohorts, né? Federated Learning é uma abordagem de machine learning em que o processamento acontece nas pontas, não tem uma inteligência central. Então, como é que isso vai ser de verdade, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente está acompanhando já no momento atual como é que isso está endereçando precisão, e posso garantir, a precisão está muito longe da ideal.
Com certeza, com certeza. Isso gera uma insegurança, eu acho que para toda a cadeia, né? E aí eu acho que, de novo, mais uma vez, a gente ficaria aqui, de fato, acho que a gente precisa de alguns painéis para a gente terminar esses assuntos e ir cada vez mais no detalhe em cada um deles. A gente está chegando aí aos nossos últimos 5 minutinhos do nosso painel, passou super rápido. Eu já quero deixar aqui, inclusive, um aviso e um convite para todo mundo que a gente vai passar a fazer mais painéis locais como esse. Eu acho que aqui, nesse painel, a gente já tem aí mais pelo menos uns 4 tópicos que a gente consegue entrar no detalhe de cada um deles para a gente conversar. Eu queria agradecer a todos aí, a todos vocês que participaram, por terem topado e terem cumprido essa missão de trazer um pouquinho mais desse conteúdo para o nosso mercado. Agradeço a cada um de vocês de verdade. Certamente a gente vai ter mais painéis em breve e para trazer novamente essas diferentes visões dentro desse ciclo programático e, obviamente, todas essas inseguranças, todas essas inconclusões. A gente não está aqui para ditar o que é certo, o que é errado ou o que cada um tem que fazer, né? Eu acho que a mente tem que estar totalmente aberta aí para a gente conseguir debater sobre o que está acontecendo e cada um entendendo aí o que vale mais a pena testar para cada mercado, né? Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês, obrigado mesmo, vocês foram sensacionais. Eu espero encontrá-los em breve para a gente bater mais um segundo debate aí, de repente até sobre esse tema aí de cookieless. Muitíssimo obrigada, tá bom, pessoal? Valeu, tá? Obrigado pelo convite. No próximo painel com a solução já, né? Esse é muito importante. Assim esperamos. Pelo menos o consent string ele tem que estar pronto, né? Exato. Obrigado, Ótimo, Thaisa. pessoal, obrigada. Obrigado, Péricles gente. e Bush, pela companhia. Obrigado a todos. Honrado aí pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.